Vamos falar do Atlético agora, que tem jogo da Sul-Americana na quinta-feira, jogo na Arena contra o Cienciano, um jogo que vale muito, porque quem vencer avança direto para as oitavas de final. A gente vai chamar agora o Guto Rabelo, que está na cidade do Galo, porque o noticiário está agitado pelo Galo, não tá, Guto? Muito boa tarde. Tá sim, Marcelão, boa tarde pra você, pra todo mundo ligado no Globo Esporte. É porque já começam as negociações, né? Daqui uns dias a janela de transferência será aberta no comecinho de junho e o Atlético tá de olho no mercado. E tem um nome que já tá conversando com a diretoria do Galo, hein? É o volante Thiago Mendes, de 33 anos, que jogou no Goiás, no São Paulo, depois foi pro futebol francês, atualmente tá no Al Rayyan do Catar. O Thiago Mendes tem contrato até 30 de junho. É um jogador pelo qual o Atlético não teria que pagar pelos direitos. Salários teria que pagar, premiação, mas seria um pouco mais barato num primeiro momento, né? O Atlético negocia com o jogador por um contrato de médio prazo, de 2 a 3 anos. Tem concorrência, não é fácil, mas é um jogador que agrada muito ao técnico Cuca e pode ser uma das contratações do Atlético para a sequência da temporada. É um noticiário agitado porque nós temos que falar também da preparação do Galo para o jogo de quinta-feira pela Copa Sul-Americana. O treino acabou agora há pouco e eu tenho notícia boa, hein? Gabriel Menino, que estava com uma virose, treinou normalmente ontem, já tinha treinado, treinou hoje também. E aí, assim, fica como opção do Cuca para o jogo de quinta. Coelho continua fora, o Arana também. Se o treinador quiser, pode repetir a formação do jogo contra o Corinthians. Fato é que vai com um time forte. Marcelão, um abraço. Como sempre, Guto Rabelo com as informações na ponta da língua. Tem uma informação aqui que nós vamos tratar dela agora e que envolve um jogador que um dia desse, hein? Jogador. Hein, Paulo Brax? Um dia desse eu te perguntei, você me tirou do caminho, mas parece que o negócio voltou à tona, né, o Thiago Fernandes? Vê pra nós aí, eu acabei de mandar pra uma fonte. E aí, o que você me disse? Pra duas, na verdade, né? Pra tentar apurar isso. Thiago Mendes no Atlético, né? No início do ano, o Atlético já tinha tentado esse jogador. Eu acho que foi o Cássio Arregui, cara, quem me mandou à época que não. Mas eu tinha conversado com pessoas do atleta que tinham me confirmado. Deixa eu ver aqui, acho que foi o Cássio Arregui mesmo que me falou que não. Entrar na conversa com ele. Eu tenho também... Me disse que não. Eu tenho também uma conversa com o Brax sobre o Thiago Mendes. Eu tô procurando a conversa aqui que eu perguntei ao Brax sobre o Thiago Mendes e ele me disse que não tinha nada e tal. Ô Thiago, mas o São Paulo não tava bem na linha dessa parada? O São Paulo tá tentando mesmo a contratação do atleta. Então aí já meio que complica tudo pra esse momento que o Atlético tá vivendo. Cara, eu acho que a queda... O São Paulo também não tá bem nas pernas, não. Mas o Atlético São Paulo vai muito entrar mal, em queda de braço. Bastante. Mas você acha que vai entrar em queda de braço? Então tem que entrar. É a possibilidade que o Atlético tem de contratar um jogador. Perguntar se você acredita é outra coisa. Você acredita que vai entrar em briga? Eu acredito. Briga de braço? Que vai. Porque existe... Não, só vou te explicar por quê. Porque existe um ponto lá no São Paulo hoje que é o seguinte: São Paulo hoje deve 4, 5 meses de imagem. O Atlético tá numa situação financeira ruim. A do São Paulo é pior hoje que a do Galo. A do São Paulo hoje, em termos de pagamento, ela é pior do que a do Galo. São Paulo tem mais meses de dívidas com o elenco do que o Atlético tem. O Atlético tem 2 meses agora vencidos por causa da premiação do Campeonato Mineiro, que o HG trouxe pra gente. Mas o Atlético tem aos trancos e barrancos pago as situações. Vive uma situação caótica financeiramente. Não paga ninguém absolutamente fora do elenco. A exceção do elenco que recebe o salário quase em dia, porque já teve registros de atraso recente. Sim. O Atlético paga ninguém. Só que a situação do São Paulo em relação ao plantel, ela é pior. E hoje, se o Atlético consegue uma contratação, por exemplo, do Thiago Mendes, sim, ele teria que pagar só ao jogador e ao empresário. 33 anos. 33 anos, está no Al Rayyan do Catar. Tem contrato até 30 de junho agora, ou seja, já poderia assinar um pré-contrato hoje e se apresentar no dia 1º de julho. Eu, honestamente, pelo currículo acho dele, bom jogador. Não, pelo currículo dele, ele farda e joga, né? É vestir a camisa e entrar como titular dessa equipe do Atlético. Hoje, o momento do Atlético pede isso e o Atlético urra por jogadores de meio campo e de qualidade. E o Thiago realmente tem isso. E tem um nome lindo, né, também. Eu adoro. Obrigado. Cedo e me disse: Everton, tudo que você falou ontem, eu confirmei hoje com uma fonte, e não é a mesma fonte que você recebeu a informação, tenho certeza que não,
tudo que você falou ontem. Que não tem nenhum planejamento estabelecido, das negativas, do Cuca não está sendo assistido, dos nãos que o Cuca recebeu e indicações que fez, que o Siga barrou realmente os jogadores que você disse que barrou e etc e tal. O que mais me preocupa até agora, com a janela prestes a se abrir, o Cuca não foi procurado por ninguém do clube para tratar de nenhum nome para nenhuma posição. Agora, o que está sendo dito é de que, de fato, a possibilidade da venda do Rubens, agora na janela, existe. E por isso o Cuca, perguntado no sábado, depois do jogo do Corinthians, eu não sei exatamente qual foi a pergunta, ele disse, não, o Rubens não. Até o final do ano a gente não pode perder o Rubens. Vocês se lembram dele responder isso? A preocupação dele é imensa, porque hoje o Rubens é titular absoluto e talvez atualmente o principal jogador do grupo. Indiscutível. O Rubens é o substituto imediato do Arana na lateral esquerda, é o principal jogador de meio campo e mais lúcido que o Atlético tem, e quando precisa também, que era o sonho dele, de jogar como meio armador, acho que deveria, como meio ofensivo. Então, gente, olha o tamanho que hoje representa o Rubens dentro do Atlético. O Atlético já está tendo dificuldade com o Rubens. O Atlético já está tendo dificuldade com o Rubens tendo que se desdobrar. Começando um jogo como meia, depois virando volante, depois virando lateral. Tudo isso o Rubens faz em um único jogo. O que seria do Atlético hoje perdendo o Rubens e não tendo recomposições à altura? E hoje você perdeu o Rubens, de verdade, gente, você não está perdendo só uma peça, você está perdendo um jogador que é multifuncional, não que isso seja o ideal para o atleta. Para o atleta eu não vejo que isso é o ideal, mas hoje para o torcedor e para o que ele representa para o Atlético é muito grande. Então o Atlético perder um atleta como esse, realmente é para o Cuca se desesperar e ver que realmente a diretoria e ele não estão dando as braçadas para o mesmo lado. Eu gostaria de fazer só um questionamento aqui, caso um dos amigos à mesa tenha esse tipo de informação. Porque o cenário hoje, conforme vocês trouxeram informações, é bem preocupante para o Atlético e para o atleticano. A gente está aí hoje, dia 27 de maio, não há nenhuma projeção de planejamento do que o Atlético precisa de fazer na janela, tá? Vamos supor, porque as coisas também no Atlético mudam de uma maneira às vezes muito brusca. Hoje o Atlético não vai no mercado fazer tantos investimentos, de repente abre-se um portal e o Atlético faz investimentos pesados. Mas vamos trabalhar com um cenário diferente, que o Atlético vá ao mercado de uma maneira bem menos precisa e necessária do que entende o Cuca. Ele estaria disposto a continuar até o restante da temporada, passando as dificuldades que ele tem passado e vivido nos 6 primeiros meses dessa temporada? Eu acho, sinceramente, eu não acredito. Eu acho que ele não, ele não vai querer passar essa dificuldade. Cara, o Cuca não tem hoje no Atlético que passar por isso mais. Porque, rapidão, Thiago, por mais que seja responsabilidade sim da diretoria, o planejamento ruim, as ausências, as carências, isso o campo não, o campo pra mim, já falei, inclusive, eu acho que o campo do Cuca está devendo, com todas as dificuldades que ele tem, minha opinião, já falei, e isso não é tirar da principal responsabilidade da diretoria. Mas e aí, porque se ele não for correspondido em pelo menos 60%, 70% do que ele espera, o campo vai ser cobrado dele, que vai estar à beira do campo. E ele estaria disposto a viver com isso daqui até o final do ano? Eu sinceramente acho que não. Sinceramente acho que não sei. Vamos imaginar uma situação aí de que o Atlético, sei lá... Tomara que não aconteça, mas que o Atlético tenha 2 derrotas aí para Ceará e Inter, e aí entre nesse período de janela e o Atlético não se movimente e ainda tire o Rubens do grupo. Deus do céu. Se isso acontecer, isso é o caos. Eu não sei se o Cuca permanece. Aí é achismo, é informação. Você, independentemente disso, o Atlético tem esse final aí de pré-mundial bem, consegue vencer os jogos, se classifica na Sul-Americana, fica lá entre os 7, 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E chega na janela, chegam pro Cuca e dizem: não vamos atender aos seus pedidos.
Não todos. Vamos atender parcialmente deles. Eu acredito que o Cuca não fica. Sabe por quê? E aí, cara, eu não tenho qualquer informação sobre o assunto. Mas o Cuca, ele não tem mais necessidade de estar num clube em que ele se desgaste dessa forma. Pelo tamanho dele. E aí você tem que pensar um segundo ponto. Pelo tamanho que o Cuca tem no Atlético, se ele chega, aponta o dedo e fala: a diretoria não quer me dar os jogadores, é por isso que eu tô saindo. Isso aqui vira um caos. Um caos, que a torcida tá com ele. Belo Horizonte, a torcida tá com ele. Belo Horizonte vai abaixo. Mas acho que ele não faria isso, por ser o Atlético. Mas se ele sai, ele tá dando. Não. Se ele sai, o valor. Se ele sai, já significa. Significa, entendeu? É o meme do significa. Significa. Fala dele, não precisa falar nada. Eu ficaria absolutamente constrangido por um cara, por exemplo, igual o Paulo Brax. Porque, velho, pois é, mas olha que maravilha. A promessa do Atlético: vamos ter investimento 2025. Contrata o Paulo Brax, que é um torcedor do Atlético, inclusive, que era o sonho dele assumir o Atlético na diretoria. Mas e se o Paulo Brax, alguém acima do Paulo Brax, disser pra ele: é isso aí. Não, mas segue sua vida aí. É isso que estão fazendo com ele. Pois é, porque se o Paulo Brax. Defender o emprego dele. Se o Paulo esse é o problema. Se o Paulo Brax está só pra defender o emprego dele, mas se o Paulo Brax não é um cara que bate de frente, como o Rodrigo Caetano batia, toda semana pelo menos uma vez, vai ficar insustentável. Mas eu acho que o Paulo tem esse perfil. O Paulo Brax tem esse perfil. Não sei. Eu acho que tem esse perfil. Não sei. Ele não faz igual o Rodrigo. Ele não faz igual o Rodrigo. Não sei. O Rodrigo é um baita cara. Como é que eu vou te dizer? Ele reconhece, que eu vou dizer, chato. O Rodrigo é chato, mas é um chato do bem. Chato que quer fazer as coisas de forma bem feita. Todos nós aqui somos chatos com isso. Todos nós somos. Pô, e tem mais de 10 anos trabalhando nisso, né, Thiago? Tem mais de 10 anos trabalhando nisso. Os 4 aqui são chatos com qualidade do material. Beleza, show, maravilha. O Rodrigo é esse cara. Chato. Ele vai ficar incomodando. Papapá, ponta dedo. O Paulo já fez cobranças. Não na maneira do Rodrigo. Mas ele já disse que o que gostaria de fazer. Não é simplesmente fazer cobrança. Ele não vai ser, ele não vai ser o cara que vai se expor. Tem coisa que você precisa. Tem mudança que você precisa exigir. O atleticano que tá ouvindo a gente falar do Atlético entender porquê da minha pergunta. Cara, porque os desafios do segundo semestre serão mais difíceis pro Cuca e pro Atlético. Muito mais. Eu não acredito na permanência dele. Todo mundo vai melhorar. Não tem mais o Campeonato Mineiro com aquele alívio de adversários um tanto mais fracos. Você vai estar afunilando na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil. Rubens vem sendo um dos grandes nomes do Galo em 2025, com sua versatilidade impressionante. O jogador já atuou como meia, lateral e até ponta. São 28 jogos, 3 gols e 3 assistências na temporada. Formado como meio-campista, virou reserva direto de Arana na lateral e agora, com Cuca, virou um verdadeiro coringa no elenco. O treinador valoriza tanto o atleta que chegou a dizer: se perder o Rubens, não tem como repor a altura. Com a janela de transferências abrindo em 1º de junho, o Galo corre o risco de perder uma peça-chave. Se sair, a torcida espera uma negociação justa, já que jogadores como ele são raridade no mercado. E aí, torcedor, o que você acha? O Atlético deve segurar o Rubens ou vender se a proposta for boa?